melhor mix do Brasil. No ar, 18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas 2 minutos em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Você na sintonia certa. Boa noite, equipe. Hoje, 18 horas, com a participação especial de Cíntia Blink na apresentação. Oi, Cíntia, boa noite. Boa noite, Carlão. Boa noite pra todo mundo que tá com a gente na 100.7. Mix. Vamos conferindo os destaques do programa 18 horas de hoje. Mas antes, Cíntia Blink, nós vamos falar aquele toque pro nosso querido ouvinte, né? Lembrei agora, nós temos que avisar aí que o nosso ouvinte está podendo participar conosco pelo WhatsApp, que é o 994887592, mandando uma mensagem de texto, não é isso, Cíntia? É isso, queremos a sua opinião. O que você pensa sobre os assuntos abordados nas reportagens aqui do 18 horas? Valeu. Manda um alô pra gente. Participe. Mix. Agora sim, vamos aos destaques do programa 18 horas de hoje. Rio Negro baixa mais 37 centímetros em 2 dias e deve vazante bater aí o recorde até o final do mês. Brigadistas do IBAMA chegam para combater os focos de queimada. O trabalho deve começar pelo município de Altazes. A Ponta Negra é fechada para banho a partir de hoje. Sobe para 2 o número de mortos na tragédia de Beruri, onde o barranco desmoronou e fez Vila sumir no mapa do interior do Amazonas. Pai é preso por torturar e abusar sexualmente de filhos aqui no Amazonas. Agora 6h03. Você no melhor Mix do Brasil e estamos juntos mais uma vez em 100,7, dando sequência na melhor programação de Manaus com mais uma edição do 18 horas para você. Vamos junto com os destaques do dia até às 7 da noite aqui no melhor Mix do Brasil. Segunda-feira, 2 de outubro de 2023 é o ano no ar. 18 horas. Vazante, hein? A vazante do Rio Negro continua em ritmo acelerado. De ontem para hoje, o nível do rio baixou mais 17 centímetros e com isso a marca do Porto de Manaus atingiu na manhã de hoje 15 metros e 29 centímetros acima do nível do mar. Desde sábado, o Rio Negro baixou 59 centímetros e agora estamos apenas a 1 metro e 66 centímetros da maior vazante já registrada da história em 2010. Quanto ao nível, chegou a 13 metros e 63 centímetros. Cíntia, e a vazante vai continuar por todo esse mês de outubro e também novembro. Historicamente, o Rio Negro só começa a subir no início de dezembro. Na semana passada, o Rio Negro baixou em média 30 centímetros por dia. Nos últimos 3 dias o ritmo diminuiu um pouco, mas mesmo com um ritmo mais lento de descida, é possível estimar que antes da metade de outubro ou no mais tardar na segunda quinzena deste mês ainda, o Rio Negro atingirá a vazante recorde, abaixo dos 13 metros e 63 centímetros, com consequências sociais e ambientais terríveis para a capital e para o Amazonas. Para ter ideia do ritmo dessa vazante do Rio Negro, o nível mínimo do rio em 2010 foi registrado em 24 de outubro, até lá ao longo do mês. Se confirmar a formação de uma vazante recorde neste ano, o Rio Negro terá registrado neste século 6 das 12 maiores secas da história desde o início da medição feita no Porto de Manaus. A maioria dos cientistas responsabiliza a mudança climática pela ocorrência mais frequente de fenômenos extremos, como grandes cheias, grandes vazantes e, no caso deste ano, há um forte período de estiagem, a ausência de chuva, associado à falta de gelo nos Andes, o que abastece o principal rio da bacia, o Amazonas. Olha só, o impacto da vazante do Rio Negro, da cota de 16 metros, implica em várias consequências. A Prefeitura de Manaus, inclusive, por exemplo, decretou emergência na cidade e deverá ser reconhecida pela Defesa Civil do Estado, o que permite a tomada de ações mais rápidas para o enfrentamento. Outra medida hoje é o fechamento da Praia da Ponta Negra, o principal balneário de Manaus. A repórter Nathalie Manaus acompanhou a coletiva de imprensa que o prefeito Davi Almeida anunciou a interdição para a praia, para o banho. Boa noite, Nathalie. Então, a previsão é de que a praia fique interditada por quanto tempo? Boa noite, Cíntia Blink.
Blink, Carlão, boa noite a todos os ouvintes que estão ligadinhos conosco aqui no 18 horas de hoje. Olha só, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, anunciou nesta segunda-feira, dia 2 de outubro, que a praia da Ponta Negra deve permanecer interditada para banho nos próximos 90 dias. A interdição da praia do complexo turístico da Ponta Negra, no Rio Negro, acontece justamente por conta de questões de segurança. O prefeito também anunciou hoje o envio de água potável e alimentos às comunidades afetadas nas zonas ribeirinhas aqui da cidade. A decisão de interditar a praia da Ponta Negra, como eu disse anteriormente, veio justamente por questões de segurança, Blink e Carlão, e também de prevenção contra afogamentos, já que com a proximidade entre o fim do aterro, já que a gente sabe aí que a praia da Ponta Negra é uma praia artificial e o leito natural do rio pode apresentar aí algumas alterações, como os buracos, desníveis e até mesmo os bancos de areia que podem aí, trazer riscos à vida humana. O laudo de levantamento solicitado aí pela prefeitura, divulgado no último sábado pelo Serviço Geológico do Brasil, auxiliaram aí no embasamento técnico para levar a esse fechamento do balneário do complexo turístico da Ponta Negra na manhã de hoje. De acordo aí com o prefeito, a previsão, como eu disse anteriormente, é que essa interdição aí dura cerca de 90 dias, já que essa seca aí promete perdurar por muito tempo, já que a gente também não tem previsão de chuva aqui na nossa região. Mas vamos conferir agora o que disse o prefeito de Manaus, Davi Almeida, quanto à interdição da praia da Ponta Negra. Com a cota d'água até 16 metros, nós temos aí uma delimitação de até 30 metros de segurança para o banho. Abaixo de 16 metros, essa cota, ela diminui o nível fica em 15 metros de segurança. E esses 15 metros de segurança, eles que aqui estão nesse momento, eles estão como uma areia movediça. E existem buracos, em função do aterramento, a praia é artificial, e isso foi constatado pelo CPRM, o Corpo de Bombeiros, e a recomendação é que nesse nível, nessa cota de rio, a praia está inapropriada para o banho. Eu, atendendo essas recomendações, assino o decreto, estou publicando ainda no dia de hoje, por 90 dias está proibido, não é permitido o uso da praia para banhistas. 18 horas. Blink, Carlão, nós ouvimos aí a fala do prefeito de Manaus, Davi Almeida. Durante a entrevista coletiva, na manhã de hoje, o prefeito também destacou a ajuda humanitária que a prefeitura de Manaus vai prestar e às comunidades já atingidas pela essa seca severa. Até agora, são mais de 6.800 ribeirinhos afetados pela seca aqui na região de Manaus. Essas pessoas devem receber aí, a partir de hoje, na verdade, já iniciou aí essa distribuição de água potável e de cestas básicas. Nesta segunda-feira, o Rio Negro atingiu aí a marca de 15,29 metros, segundo a medição do Porto de Manaus. E olha, mesmo com a interdição para o banho, o complexo turístico ali da Ponta Negra está com a faixa de areia ampliada. Então, assim, para quem pretende ir até o local para praticar exercícios físicos ou até mesmo para fazer caminhada no calçadão, todo esse serviço aí segue funcionando normalmente. Outro setor, falando ainda da seca, outro setor aí que vem sendo diretamente afetado com essa estiagem severa aqui no Amazonas, são os flutuantes. Eu estive na manhã de hoje ali naquela região ali da Praia Dourada, do Rio Tarumançu, onde ficam instalados ali boa parte dos flutuantes que servem aí para lazer e turismo na nossa região. E o cenário ali naquela área realmente é assustador, Blink, porque a água que existia ali, para quem frequenta ali aquela área ali do Rio Tarumançu, o rio realmente já secou. Onde tinha água deu lugar aí agora à lama, e infelizmente com a seca a gente traz uma outra realidade: o lixo. Eu vi umas imagens realmente assusta, meio chocante, porque para quem está acostumado a ver aquilo ali cheio,
Você fica realmente impressionado com as imagens, Nathalie. Pois é, Carlão, toda essa situação vem afetando diretamente a economia ali naquela área. São cerca de 900 flutuantes instalados entre a Marina do Davi até ali a Praia Dourada, e essas pessoas vinham amargando prejuízos. Tem todo um comércio ali, né? Tem sim, essas pessoas vivem realmente do turismo e do lazer. Como não tem água nos rios, né? Todas as reservas aí foram canceladas. Eu conversei com alguns proprietários de flutuantes que estão instalados ali naquela área e eles me informaram o seguinte, que as reservas para o mês de outubro todas já foram canceladas. Inclusive, muitos daqueles estabelecimentos comerciais que funcionam ali naquela área ali da Praia Dourada, da Marina do Davi, já encerraram as suas atividades por conta da seca, já que a gente sabe como eles vivem do turismo, né? Precisa ir pagar os seus funcionários. Como é que faz para pagar funcionários se não tem movimento? Nossa, toda uma cadeia que foi afetada, né, por conta dessa seca. Sim, com certeza. São inúmeros os prejuízos ali. Além dos 900 flutuantes de turismo e lazer, cerca de 250 famílias vivem ali naquela área e são pessoas que estão vivendo sem condições mínimas, né? Como eu disse anteriormente, a água ali naquela região da Praia Dourada, do Rio Tarumaçu, já secou, e aquelas famílias que estão instaladas ali naquela área, elas utilizam a água ali para cozinhar, para tomar banho, e a água está imprópria para consumo. Então, assim, é uma situação realmente preocupante. A gente, né, pede aí ao poder público que olhe ali para aquelas pessoas, porque realmente é preocupante. E tem alguma alternativa? Elas têm para onde correr a partir disso? Pois é, eles aguardam aí respostas, né, já que a prefeitura divulgou hoje algumas ações que vão ser praticadas para os ribeirinhos aqui na zona urbana. Então, eles esperam que sejam atendidos nos próximos dias, já que a prefeitura anunciou que vai distribuir água potável, cesta básica, né? Prestar todo esse apoio. Mas, Blink, outro setor que também amarga prejuízos ali naquela área são os barqueiros. São cerca de 50 barqueiros que estão sem trabalhar. Né? Já que, como eu disse anteriormente, não tem movimento nenhum ali naquela área e os barcos estão ali todos estacionados. Eles realmente não têm como fazer o trabalho por conta da seca. E a previsão é de 90 dias, né? A previsão aí é de pelo menos mais 90 dias, tudo interditado. E outro ponto, né, que vem aí sendo divulgado é essa questão da medição dos rios. Hoje, né, para auxiliar aí no monitoramento dessa vazante, a Defesa Civil aqui do estado lançou o aplicativo Cota Rio, que vai monitorar aí de forma simultânea os níveis dos rios. Eu conversei com o secretário da Defesa Civil, o Francisco Máximo, e ele falou aí que vai ser possível com esse aplicativo fazer uma leitura real da profundidade dos rios no momento do embarque e também do desembarque aí de passageiros e de transporte de mercadorias. A gente sabe aí que a navegabilidade dos nossos rios vem sendo diretamente afetada por conta dessa seca. A gente vai saber um pouco mais agora de como é que vai funcionar esse aplicativo Cota Rio, agora com o secretário Francisco Máximo, ele que é titular aí da Defesa Civil aqui no Amazonas. A partir desse mês, obviamente, todos os dias, dentro do processo evolutivo, essas informações vão subir até que a gente chegue no momento de termos aí, inclusive, dados históricos de anos anteriores para que a gente possa ter realmente uma curva e entender o nível em que nossos rios estão, inclusive fazendo comparações com outras séries históricas. Não só referente às áreas de mapeamento de risco, que nós buscamos também, através dos trabalhos que são feitos pelas agências, disponibilizar para os municípios, a gente também incentiva e capacita as defesas civis municipais para que elas possam efetivamente, por estarem lá no município, levantar essas informações e difundi-las de tal maneira que a gente possa proteger a população. Infelizmente, nós temos culturalmente populações ribeirinhas assentadas nas margens dos nossos rios e isso, de fato, hoje nos traz uma preocupação muito grande, porque as erosões fluviais é um outro tipo de desastre. 18 horas. Nós ouvimos aí a fala do Francisco Máximo, ele que é secretário da Defesa Civil aqui no estado, sobre o lançamento do aplicativo Cota Rio. Blink e Carlão, outro ponto que também vem sendo afetado são as balsas que fazem a travessia do porto da Ceasa ao município do Careiro da Várzea, na BR-319. Isso porque, por conta dessa seca severa, elas podem parar. O motivo é que as embarcações mais pesadas, com veículos e passageiros, estão encalhando nos bancos
bancos de areia que já se formam ali no encontro das águas, entre os rios Negro e Solimões. E não são apenas as balsas que estão sendo atingidas. Os grandes navios cargueiros também estão encalhando nessas praias de areia e de barro. Segundo informações dos trabalhadores das lanchas que fazem a travessia de cerca de 6 quilômetros, há um problema a mais. É que quando acontece o encalhe dessas embarcações, o socorro é demorado. Inclusive, nesse fim de semana, uma balsa passou por 2 dias atolada no meio aí dessa praia de lama. Complicada a situação. Muito complicada, Carlão. A seca aqui na nossa região também já afeta uma das maiores hidrelétricas do Brasil. A usina de Santo Antônio, no Rio Madeira, em Rondônia, que precisou ser desligada neste domingo por conta do cenário de seca. Essa foi a primeira vez em que a hidrelétrica foi desligada pela falta de água. E hoje, em entrevista coletiva, o governador Wilson Lima destacou a situação também das queimadas aqui na nossa região, que já alcança aí mais de 17 milhões em multas. Essas multas foram aplicadas na região sul do Amazonas e também na região metropolitana aqui da capital, segundo o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas. E para auxiliar aí no combate dessas queimadas, o Amazonas vem recebendo o apoio da Marinha do Brasil nas ações de combate aos focos das queimadas na região metropolitana de Manaus, com o auxílio aí de um helicóptero. Esse helicóptero, Carlão, ele é capaz de despejar aí cerca de 300 litros de água em cada sobrevoo. Um outro helicóptero com o mesmo equipamento está sendo trazido aí do Mato Grosso do Sul e deve prestar esse auxílio ao Corpo de Bombeiros aqui no estado. Blink e Carlão. Valeu, Nathalie Moraes, obrigado pela sua participação. Daqui a pouquinho você volta com mais informações, não é isso? Volto já. Tchau, tchau. 6h20, você no melhor mix do Brasil. Olha, essa doideira climática realmente está demais. Seca dos rios, estiagem, queimadas e tudo isso ao mesmo tempo, junto e misturado, complicando a vida de todo mundo. Ainda tem aquelas tempestades que dá de vez em quando, como hoje à tarde, por exemplo, na zona norte de Manaus e em algumas regiões, chuvas fortes com ventos fortes também, pancadas de chuva com ventos fortes derrubando postes e estruturas metálicas por aí. Então, realmente, essa situação no momento da Amazônia está complicada. Essa seca pode bater, inclusive, o recorde e se estender até janeiro, segundo previsão do Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais do governo federal. Blink. Pois é, enquanto isso, a população sofre com altas temperaturas e muito mal-estar. Foi um fim de semana muito quente. Eu acho que se eu dissesse para você chutar, Carlão, qual foi mais quente, 40. Sábado ou domingo? Ah, não dá para saber, tudo quente. Então, neste domingo, Manaus registrou a maior temperatura até o momento, muito acima da esperada para o mês de outubro, de 38 graus. Você falou 40, né? Na sombra, eu acho, né? Na sombra, exatamente. É isso aí, Blink. Foi essa a marca aí. Os termômetros marcaram 39,5 graus de temperatura no período da tarde, com sensação térmica acima de 43 graus, segundo aí o INMET. Nós vamos conhecer mais detalhes com a repórter Odinera Araújo. Sabe aquela sensação de que o domingo foi o dia mais quente desse verão? Pois a sensação foi real. O domingo registrou a temperatura mais alta até agora em Manaus, maior até mesmo que a previsão para esse mês de outubro. E isso quem diz é o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, conforme a meteorologista Andréa Ramos. Ontem a temperatura máxima chegou a 39,5 e isso é um recorde histórico para a nossa estação. Ok, Odinei? Dia 1º de 2023, houve aí o recorde, chegando a 39,5 da série histórica a partir de 1961. De 61 para cá, esse é um valor recorde, chegando aí a 39,5. Está muito quente. Mas as previsões ruins ainda não acabaram. A seca severa pode bater recorde e se estender até o mês de janeiro, segundo a previsão do Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, a CEMADEM, ligado ao governo federal. A meteorologista Andréa Ramos, do INMET, explica que fenômenos naturais impedem a formação de chuvas, deixando a situação de diversos rios estratégicos para a região em situação crítica, com volume de água bem abaixo da média histórica. A questão é que tem 2 fatores que fazem com que o aumento da estiagem se agrave e sem levar em consideração também a questão das temperaturas. Tem os
finalizou El Niño. Ele começou a partir do dia 8 de junho, foi confirmado pelo NOAA, e a partir daí ele tem 2 sinais muito bem definidos aqui no Brasil, enquanto que na região norte ele diminui volumes de chuvas, na região sul ele promove chuvas, e também tem o aquecimento do Atlântico Norte. O aquecimento do Atlântico Norte ele é importante porque inibe a formação de nuvens de chuva e com isso contribui mais ainda para que a estiagem ocorra ali ao longo desse período. Diante desse cenário, o número de municípios afetados severamente pela estiagem tende a aumentar até o final do ano, impactando a navegação e o acesso à água, intensificando as queimadas e contribuindo com perdas na produção agrícola familiar. Pesquisadores, inclusive, calculam que é possível que essa situação de seca se agrave até o mês de dezembro ou janeiro e comece a enfraquecer somente a partir de março ou abril do ano que vem. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Às 6 horas e 24 minutos, você no melhor mix do Brasil e realmente, hein, o calor desse ano tá infernal. Quase insuportável você ficar num ambiente sem ar-condicionado. Sensação térmica é absurda. 43 graus de sensação térmica é para deixar qualquer um, né, realmente esgotado, cansado, sem paciência e estressado. Você abre o chuveiro para refrescar e a água é morna, né? Ó, a torneira é a mesma coisa, né? Tá difícil, né? Às vezes tá fervendo a água, hein? Dependendo da encanação, né, Cíntia? Tá todo mundo com chuveiro elétrico, né? A impressão é essa. Pra aguentar, tem que ligar o ar-condicionado. Aí, isso faz a luz explodir. É aquela situação. Ou você suporta o calor e não liga o ar-condicionado, ou liga o ar-condicionado, não suporta o valor da conta de luz. É aquela situação, se fugir o bicho pega, se ficar o bicho come. Consumo de energia tem realmente aí aumentado absurdamente. Manaus teve um pico histórico de consumo de energia na noite de quarta-feira, dia 27, o dia mais quente do ano na capital. Até aquele momento, porque domingo batemos o recorde. De acordo com o Amazonas Energia, houve um aumento de 7% do consumo em relação ao esperado para o mês de setembro, Blink. Aí com a vazante dos rios não temos flutuante, agora nem mesmo a Ponta Negra para se refrescar. É a mudança climática, cada ano fica mais evidente. Manaus é uma cidade pouco arborizada, com poucos parques, com aquecimento global chegamos a essa situação de calor extremo, seca, recorde dos rios e com isso a qualidade de vida fica cada vez pior. Só pior. É preciso fazer algo que daqui a pouco as consequências vão ser insuportáveis. Blink, a tendência é só piorar mesmo, então nós temos que realmente ficar atentos, né? E, né, recentemente, inclusive, aí o jornal The Washington Post, em parceria com a ONG Carbon Plan, revelou projeções alarmantes sobre o aumento das temperaturas em várias cidades ao redor do mundo até o ano de 2050. Entre os dados mais preocupantes, destaca-se aí a previsão de que Manaus estará entre as cidades mais quentes do planeta. Essa pesquisa aponta que Manaus deverá ser a cidade mais quente do país e com um período de calor extremo se estenderá por impressionantes 258 dias, equivalente a pouco mais de 8 meses do ano. Mas é importante ressaltar que esse aumento alarmante das temperaturas está previsto para ocorrer somente em 2050. Não sei se isso me agrada tanto, viu? Tá logo aí, né? Temperatura recorde, seca recorde, números de focos de queimada também recorde. O Amazonas tem o pior mês de registro de queimadas no ano. O mês de setembro fechou com 7.000 focos de fogo. Para auxiliar no combate às queimadas na Amazônia, finalmente chegou hoje em Manaus uma equipe de 20 brigadistas e 2 especialistas do Preve Fogo, programa do IBAMA de prevenção e combate a incêndios florestais. Olha só, esses brigadistas já atuaram inclusive em incêndios lá no Canadá, né? Tem aí, né, um know-how internacional. Com eles também chegam no Amazonas equipamentos e tecnologia capazes de contribuir nesse enfrentamento, inclusive com o uso do drone para melhorar a tomada de decisão. Vamos aos detalhes agora, mais uma vez com a repórter Odinei Araújo. Considerando os dados históricos coletados pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, desde 1998, os números do governo federal colocam o mês de setembro desse ano como o segundo pior no total de focos
focos de queimadas no estado. Foram 7 mil focos de queimadas em setembro, superando agosto, até então o mês com mais queimadas no Amazonas em 2023, ao registrar 5.400 focos. Setembro desse ano só perdeu para setembro de 2022, que registrou 8.659 focos de queimadas. O número de queimadas está acima da média e é registrado em um período de seca severa e depois de anos de desmatamento em alta. Conforme o superintendente do IBAMA no Amazonas, Joel Araújo, as queimadas na Amazônia têm relação direta com o desmatamento. Infelizmente, o desmatamento dos anos anteriores, as áreas desmatadas dos anos anteriores, estão sendo queimadas agora em 2023. É um processo que é utilizado na Amazônia, que é o de derruba, em um ano, para a queima da área de vegetação derrubada no ano seguinte. Então, esse ano nós estamos vivendo um ano de queimada do desmatamento dos anos anteriores. Já no bioma Amazônia, foram registrados em setembro 25.414 focos de queimada. Para ajudar no combate ao fogo, uma equipe de especialistas em combate a incêndio florestal do Previfogo, programa do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais, foi enviada ao Amazonas. São 20 brigadistas e 2 especialistas, inclusive com experiências internacionais, com atuação no Canadá. O grupo também trouxe equipamentos e tecnologias capazes de contribuir no enfrentamento, inclusive com o uso do drone para melhor tomada de decisão, segundo o superintendente do IBAMA, Joel Araújo. O Previfogo, que é o nosso programa de prevenção e combate a incêndios florestais, atua hoje numa área de 300 mil quilômetros quadrados no Brasil. Nós temos contrato de 3 helicópteros e aviões também que atuam no combate aos incêndios. Esses servidores do IBAMA vão se juntar ao comando da crise no estado e colaborar diretamente nas análises da situação. De imediato, a equipe do Previfogo quer conter a fumaça que tem invadido Manaus. Para isso, eles pretendem selecionar áreas prioritárias para o combate. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, agora são 6 horas e 30 minutos. Demorou, né? Demorou, mas chegou esse reforço antes tarde do que nunca. O combate às queimadas se faz realmente urgente, unindo todas as forças públicas, governo federal, governo estadual e prefeituras devem trabalhar juntos para que esse mês a gente possa ter aí uma redução significativa nas queimadas. O povo de Manaus e da região metropolitana está sufocado pela fumaça. Nós, estamos sufocados, estamos nos passando mal com essa situação. Situação de queimadas, deixando o ar poluído, tóxico, trazendo inclusive problemas para a saúde, principalmente problema para as crianças e para os idosos, que sofrem mais com todo esse fumacê, né, Cíntia? É isso, todos os dias Manaus está amanhecendo coberta dessa fumaça tóxica e com isso postos de saúde, SPA, registram aumento no atendimento de pessoas com problemas respiratórios por conta desse ar poluído. O combate a essas queimadas não tem recebido a atenção devida das autoridades, mas parece que agora vai, né? O nosso Corpo de Bombeiros não está preparado para combater essa quantidade recorde de queimada. Não tem equipamento e nem pessoal em quantidade para esse enfrentamento. Essa é a real, Cíntia Blink, sem estrutura. E por isso, os focos de incêndio estão aumentando e batendo recordes aí diariamente. Só agora se monta uma força-tarefa para realmente enfrentar essa crise ambiental. Na pandemia, amazonenses morreram por falta de oxigênio nos hospitais. Agora estamos sofrendo com esse ar poluído, tóxico por conta desse desgoverno aí, que não se adianta aos problemas e demora para enfrentar essas situações emergenciais. Descaso, do governo, é um desgoverno e infelizmente a gente tem visto aí uma sequência desses erros aí, que poderiam ter sido antecipados e, evitado muitos problemas. Agora 6h32. 18 horas.
Olha lá, subiu para 2 o número de mortos após o desabamento de um barranco no sábado, dia 30, que fez uma vila sumir do mapa em Beruri, aqui no interior do Amazonas. O repórter André Meirelles está acompanhando esse desastre. Boa noite, André. 3 pessoas ainda seguem desaparecidas? Muito boa noite, Cíntia Blink, para você. Boa noite também, Carlão. E boa noite a todos que nos acompanham. Olha, essa tragédia aí deixou 2 pessoas mortas e, claro, outras 3 pessoas desaparecidas, né? Foi 2 irmãos de 7 anos e 16 anos de idade, que estão aí entre as vítimas. E de acordo com o Corpo de Bombeiros Militar aqui do Amazonas, a primeira vítima a ser encontrada sem vida foi o menino Alisson Moura Lima, de apenas 7 anos de idade, uma criança, né? Isso aconteceu logo no início das buscas. O corpo dele foi resgatado no rio. As buscas pela região seguiram após o desastre natural conhecido ali na região como Terras Caídas. De acordo com o governo estadual, o desastre natural atingiu mais de 40 casas e afetou aí mais de 300 pessoas. A gente vai ouvir a fala do governo do Amazonas, o governador do Amazonas, Wilson Lima, que novamente hoje pela manhã falou aí à imprensa e explicou também um pouco sobre essa situação dessa tragédia que aconteceu. Vamos acompanhar a fala dele. Sábado à noite, já determinei a Defesa Civil e também o Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Polícia Militar, Secretaria de Assistência Social, que se deslocasse para essa área para dar todo o suporte necessário. Conversei com a prefeita lá de Beruri e estou em contato permanente com os nossos técnicos sobre essa situação lá do município. Hoje, inclusive, nós estamos complementando a ajuda que já foi. A gente já mandou cestas básicas, kit de higiene, já mandou galões de água. Hoje estão indo mais 5.000 copos de água tratada da COSAMA para dar apoio a essas famílias. Algumas famílias ficaram desabrigadas lá nessa comunidade por conta desse desastre que aconteceu no último sábado. 18 horas. A gente ouviu a fala do governador do Amazonas, Wilson Lima, falando aí sobre essa situação. Olha, e nesta segunda-feira o corpo da segunda vítima também foi encontrado no rio. É a Késia Moura Lima. Ela tinha 16 anos, era irmã de Alisson, um garotinho de 7 anos, e moradores da vila atingida pelo deslizamento do barranco. Além aí dos irmãos, outras 3 pessoas que moram na vila seguem desaparecidas e as buscas continuam na região. Inclusive, as vítimas podem estar soterradas, né? Como o coronel Francisco Máximo, que é o secretário da Defesa Civil, trouxe mais explicação agora cedo, né? Na fala da nossa querida repórter que estava falando aqui. Então, acabou colocando a fala já do repórter, o spoiler já do que iria acontecer aqui, e foi isso mesmo. E o lugar ficou destruído após o barranco desabar. Nessa comunidade rural que pertence ao município de Beruri, que fica a 173 quilômetros aqui longe de Manaus, e quase desapareceu por completo depois de ser afetado pelo deslizamento que foi causado pelo fenômeno Terras Caídas, que acontece principalmente no período de seca dos rios aqui no estado do Amazonas, né? Essas terras caídas ocorrem quando a água atua sobre as margens dos rios, aí acaba causando erosão e abrindo extensas cavernas subterrâneas, até que uma ruptura provoque a queda do terreno, que é a tragédia aí, que é tragada, aliás, pelas águas, né? E antes do cenário de devastação, a vila, assim como muitas cidades e comunidades ribeirinhas do interior do Amazonas, ela tinha um pequeno porto e uma orla cercada com construções coloridas. Após a vila ser atingida pelo deslizamento de barranco, a região agora se resume em um grande buraco com lama, e é lá que ainda tem outras pessoas que faltam aí serem encontradas, Carlão e Blink. Beleza, então é isso aí que temos para hoje. Você volta ainda, né, na edição de hoje? Você acha que daqui a pouco a gente traz informação aí sobre um pai e um padrasto que foram presos aí, espancado aí, deixado um menino de 12 anos cego. Agora 6h37, valeu André, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Como o André falou, né, daqui a pouquinho aqui no 18 horas você vai saber que professor indígena é preso por torturar e abusar sexualmente de 2 filhos. Esse é o nosso assunto em instantes.
instantes, já aqui no 18 horas. Mix. E agora nós vamos conferir tempo e temperatura. Com ela, hoje com Cíntia Blink. Tempo e temperatura para amanhã, terça-feira. É com você, Cíntia. Previsão do tempo. E essa terça-feira é de calor excessivo na cidade de Manaus, com sensação térmica chegando a 37 graus. Nenhuma surpresa, né? Não são esperadas chuvas, a umidade varia entre 41% e 76%, tornando o tempo úmido. E a temperatura fica mínima entre 26 e máxima de 39 graus. Mix. Agora são 6 horas e 38 minutos. Você no melhor Mix do Brasil, 18 horas no ar com os destaques do dia. E agora nós vamos direto para Brasília, saber dos bastidores da capital federal. Lá está o nosso correspondente, Carlos Eduardo Matos, o Cadu. E aí, Cadu, boa noite. Brasília recebe amanhã uma grande comitiva, de prefeitos de todo o país para discutir soluções para as perdas com o Fundo de Participação dos Municípios, um assunto polêmico, um assunto de extrema importância, para o Brasil, não é isso, Cadu? Boa noite, ouvintes. Boa noite, Carlão. Boa noite, minha querida Cíntia Blink. Boa noite. Estou indo muito bem. A Karime Leão, que ela esteja bem. Você está tentando maravilhosamente bem. Parabéns, minha querida. Você é sempre maravilhosa. Carlão, meu querido, amanhã e quarta-feira o bicho pega aqui em Brasília, viu? Sim. A rede hoteleira está 100% cheia de tantos prefeitos, tantos vereadores que já estão por aqui na capital federal. Não tem mais lugar para ninguém, viu? O presidente da Associação Amazonense dos Municípios, o prefeito Anderson Torres, de Rio Preto da Eva, ele já está por aqui também. Junto com ele tem mais 22 prefeitos e vereadores que vão participar da Marcha dos Prefeitos, que é organizada pela Confederação Nacional dos Municípios. A pauta principal, Carlão, é o Fundo de Participação dos Municípios, o chamado FPM. É um recurso muito importante para as prefeituras, que ajuda a bancar serviços essenciais. Afinal, o que as prefeituras recebem de imposto municipal, a maioria dos municípios, os menores principalmente, garante só o pagamento da folha do serviço público. Então esse dinheiro, o FPM, é repassado pelo governo federal, mas desde agosto, Carlão, o valor diminuiu para todo mundo, para os 5.500 municípios do país, por causa daquela medida de desoneração de impostos federais da gasolina que foi implementada no ano passado durante o governo de Jair Bolsonaro. Pois é, Carlão, a tal granada do Paulo Guedes foi caindo no bolso dos prefeitos. E agora o problema aí tá aí para ser resolvido. E não se resolve até agora porque, Carlão, o atual governo desonerou o imposto de renda, que é outra fonte do FPM, além do PIS, COFINS, da CID, que são os impostos dos combustíveis. Ou seja, os dois governos atuaram indiretamente para a diminuição do FPM. E agora o governo federal, este atual governo, não tem como destinar dinheiro para compensar as prefeituras por meio do orçamento público, a menos que seja uma medida emergencial. O governo chegou até a anunciar o repasse aí de 10 milhões de reais para as prefeituras ainda esse ano, mas o projeto de lei complementar que autoriza essa transferência aí no valor de 10 bilhões de reais, pasmem, Carlão, chegou no Senado, passou na Câmara, foi para o Senado e de lá não saiu mais. Por quê? Porque os parlamentares de oposição ao governo estão obstruídos, Carlão, e decidiram travar essa pauta para tentar atingir o governo Lula. Pois é. É nessa disputa política que os prefeitos, as cidades, as famílias, nós, Carlão, que moramos em cidades, estamos envolvidos. Estamos no meio desse tiro, nesse fogo cruzado. Muito triste isso, quando a política nos atinge o nosso bolso, E no caso do Amazonas, Carlão e Cíntia, o problema vai além do FPM. Tem também a seca histórica dos rios, que afeta diversas comunidades, como vocês disseram. Tem agora a tragédia de Beruri, Então, os prefeitos do Amazonas estão aqui, Carlão, para pedir socorro do governo federal. E a gente torce, para que eles sejam ouvidos e que a ajuda chegue sem muita burocracia. Porque aqui em Brasília tem muita falação, muito documento para assinar e nada de efetividade, nada de caraminguá cair não dá conta. Carlão e Blink. E a gente ainda tem que convencer o restante do Brasil que a Amazonas é Brasil também, Cadu? Mas me conta uma coisa, como é que tá sendo aí o pós-operatório do presidente Lula? Ele já voltou a trabalhar? Tá fazendo fisioterapia ainda?
só na fisioterapia, Blink. O presidente Lula está se recuperando bem, se alimenta normalmente, informações aí da equipe médica. Ele está fazendo direitinho a fisioterapia, mas ele, por enquanto, não pode voltar ao trabalho. Provavelmente na quarta-feira, viu? Pelo menos essa é a previsão. Hoje, a Secretaria de Comunicação do Governo deu mais detalhes da cirurgia e informou que os médicos colocaram 2 próteses na região do quadril de Lula, por causa do desgaste das articulações e também dos nervos. E essas próteses, Blink, também vão ajudar a diminuir a dor intensa que Lula vinha sentindo há alguns meses, né? Ele se queixava desde a época da campanha, se queixava desses problemas na região do quadril. Então hoje foi dia só de fisioterapia, cama e remédio, tá? A depender de como vai ser hoje à noite, amanhã o quadro pode evoluir. E a intenção é fazer com que o presidente Lula volte a ter a autonomia para caminhar. Esse é o objetivo, pelo menos. Inclusive, a equipe de fisioterapia não descarta a possibilidade de ele usar o andador ou a muleta, viu? Tô falando isso porque deu aquela bronca, né, Blink? Porque o Lula disse que na live dele que ele não queria ser visto com andador, com muleta, para não passar a imagem de fraqueza, né? E aí as entidades que representam as pessoas com problemas de mobilidade reclamaram, né? Com razão. A senadora Mara Gabrilli, ela fez uma crítica duríssima ao presidente Lula. Como é que pode? Só porque a pessoa usa andador e usa muleta significa que ela é menos que as outras pessoas? Não faz sentido, né? Então a crítica foi justíssima ao presidente Lula, né? Então, de qualquer forma, toda a equipe médica vem se empenhando para que Lula volte logo ao trabalho e para que Janja não vista a faixa presidencial, né? Porque tá demais aquela mulher. Que me livre. Ela não foi eleita, tá, inclusive, saiu uma pessoa eleita, tá? O nome dela tá nem na Constituição lá, bicho. Inclusive, ele tá saindo uma pesquisa hoje, né, 360 no site. Segundo a pesquisa feita pelo Poder Data, só 22% dos eleitores que dizem conhecer a primeira-dama Janja avaliam que a participação dela no governo de Lula é boa para o Brasil. Ou seja, só 22%. Então, tomara que essa pesquisa chegue até ela, para que ela possa diminuir um pouco a intensidade do que ela vem fazendo, né? Sim. Ela vem sendo uma espécie de presidente da República informal do nosso país. Beleza, acabou. Olha só, o Ministério... Vai acontecer. O Ministério... É a força do hábito. Ricardo, olha só, o Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou hoje um pacote de medidas para combate ao crime organizado, isso em todo o país. Investimento 2 bilhões de reais só aqui na Amazônia, é isso mesmo? Parte do pacote? Vamos ver se cai o dinheiro, né, Carlão? É isso. Estamos aguardando aí vários, né? O ministro Flávio Dino anunciou tardiamente hoje, né, o plano para combater o crime organizado, especialmente na Bahia e no Rio de Janeiro. Na Bahia foi autorizado o repasse de 20 milhões de reais para ajudar no aparelhamento das polícias. E no Rio de Janeiro foi autorizado o envio de tropas da Força Nacional. No caso da Amazônia, Carlão, o ministro Flávio Dino assinou a portaria que libera 2 bilhões de reais para ajudar no combate a crimes ambientais como garimpo ilegal, derrubada de madeira, grilagem de terras e outros crimes também, como prostituição infantil, tráfico humano, tráfico internacional de drogas, enfim. Esse dinheiro a gente sabe, já falamos aqui no programa 18 Horas, ele vem do Fundo Nacional de Segurança Pública e também do Fundo Amazônia, que é um dinheiro internacional que é doado por outros países para ajudar no combate ao desmatamento. Então esse dinheiro vai ser empregado para os agentes de segurança pública que vão atuar na Amazônia. Por quê? O governo federal sabe, Carlão, que o narcotráfico na Amazônia ele é operacionalizado pelo crime organizado do país e fora do país. Ou seja, os grandes crimes estão conectados entre si. E uma das fontes de alimentação aí de dinheiro que entra para essas organizações criminosas passa pelo estado do Amazonas por meio do narcotráfico. Mas a questão, Carlão, a questão política aí é que Flávio Dino ele vem sendo criticado pela demora na resposta que deveria ser firme ao crime organizado, né? Na Bahia, muita gente morreu, inclusive pessoas inocentes. No Rio de Janeiro, a mesma coisa, inclusive no Rio, Carlão, a Força Nacional não vai ajudar em nada. Você sabe disso, né? Você sabe que Força Nacional, o armamento dela é até inferior aos grupos criminosos lá do Rio de Janeiro. Tinha que ter o exército lá, tinha alguma coisa mais pesada que tinha que ser feita. E Flávio Dino apresentou hoje foi o quê? Foi uma tese de mestrado, um negócio bonitinho, é bem estruturado,
livrado. A cara dele, né? Tudo muito bonitinho, mas tem muita gente esperando, na verdade, uma resposta mais forte das forças de segurança, no mesmo poder de fogo ou acima dessas quadrilhas. Só assim que a gente vai vencer a atuação desses grupos criminosos. Volto com vocês, Carlão e Blinker. Beleza, então, meu querido Cadu, até amanhã. Boa noite pra você. Abraço, galera. Obrigada, abraço. Cadu. Tchau, tchau. Abraço, 6h47, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E olha só, um homem de 42 anos foi preso por torturar e agredir fisicamente, junto com o irmão de 37 anos, uma adolescente de 12 anos no município de São Gabriel da Cachoeira. O homem é pai da vítima e também está sendo investigado por estupro da própria filha de 8 anos. A Polícia Civil deu detalhes chocantes do caso do garoto de 12 anos, que era torturado e supostamente submetido a rituais satânicos pelo próprio pai e tio. O repórter André Meirelles acompanhou esse caso e traz mais detalhes pra gente. André, onde as agressões costumavam acontecer? Muito boa noite mais uma vez a vocês, a todos que nos acompanham. Olha, o menino de 12 anos sofria agressões toda vez que ia passar uns dias ali na casa do pai. Ele morava com a mãe, mas sempre que ele ia ficar ali com o pai, ele sofria aí essas agressões. Isso tudo porque, de acordo com informações da polícia, o pai dele, que é esse homem aí de 42 anos, junto com o tio que tem 37 anos de idade, se reuniam ali para beber, consumir bebidas alcoólicas. E quando o menino ia, normalmente no final de semana, que era quando ele consumia as bebidas alcoólicas ali no local, os dois acabavam conversando, isso já embriagados, e supostamente diriam que o menino estava com algum tipo de problemas ali espiritual, e aí eles se reuniam e começavam a falar essas palavras assim, de que o garoto estaria ali possuído. Então começava uma série de conversas, como a gente vai ouvir agora na fala do delegado-geral de polícia, Bruno Flagra, que ele fala aí como é que é essa situação dessa conversa que eles tinham para poder chegar até as agressões a esse adolescente de 12 anos. Vamos acompanhar. É uma violência bastante grande, a criança na iminência de perder a visão, em razão também da quantidade de pancadas que levou na área da cabeça. A menina, além da tortura, também sofreu uma questão de abuso. A gente não vai divulgar os nomes justamente para não expor essa função das vítimas, para que não haja uma revitimização, mais uma prisão expressiva do Departamento de Polícia. 18 horas. A gente ouviu aí a fala do delegado-geral de polícia, Bruno Fraga, né? E agora a gente também vai preparar aí a fala do diretor do Departamento de Polícia do Interior, que é o delegado Paulo Mavnier. Ele contou que o adolescente e filho e sobrinho dos suspeitos que agrediram e torturaram a vítima quando faziam uso de bebidas alcoólicas nos fins de semana, e que o adolescente ficava na residência do pai, né? Conforme o delegado, o adolescente chegou a ser internado em uma unidade hospitalar, isso com sinais graves de desnutrição, perda de visão e sintomas de paraplegia. Ele foi submetido a cirurgia e seu estado de saúde nesse momento ele é estável. Ainda segundo o diretor aí do DPI, esse é o delegado que a gente vai ouvir daqui a pouco, no avançar das investigações foi descoberto que esse suspeito cometeu estupro de vulnerável contra a filha, né, uma menina de 8 anos de idade. Ou seja, esse homem de 42 anos de idade, que é pai de duas crianças, né, uma de 12 anos, outra menina de 8 anos, ele foi preso, suspeito aí de primeiro ter aí agredido junto com o irmão, né, que é o tio desse menino de 12 anos, de ter suspeito aí de ter agredido o menino e que ele acabou ficando até mesmo cego após essas agressões. E a menina de 8 anos de idade, ele foi preso porque ele está sendo suspeito de ter estuprado essa menina. Vamos ouvir rapidamente o delegado Paulo Mavnier. E ao interrogar o pai, ele relatou que o filho tinha alguns problemas de saúde e que ele levaria, teoricamente, esse filho a uma espécie de curandeiro para fazer orações. Nós verificamos que, na verdade, não existiam situações de rituais satânicos, mas que o pai se embriagava de uma forma muito elevada com o seu irmão, e naquele momento ele passava a agredir fisicamente essa criança de 12 anos, privava ele de alimentação, privava ele de sono, e as agressões elas culminaram na formação de um coágulo.
jovem. E quando eu estive em Manaus, antes de viajar, eu visitei essa criança aqui no Hospital Joãozinho, na Zona Leste, e lá nós constatamos que ele estava sem andar, ele estava ficando paraplégico e perdendo a visão. Essa criança já foi submetida a uma cirurgia, ele passa bem, mas ao que foi indicado no boletim médico, a visão dele não será recuperada. Nós vamos avançar nas investigações, interrogando a família. Nós descobrimos também que a filha de 8 anos, a irmã dessa criança que foi agredida, havia sofrido também abusos sexuais. Inclusive, ela relata que foi pelo pai. Foi feita a perícia de danos sexológicos e foi confirmado que ela estava com violações no ímen, tudo indicando que havia sido vítima de alguma relação forçada. 18 horas. A gente ouviu aí a fala do delegado Paulo Mavnier. E agora, esses suspeitos, eles estão presos e vão responder por tortura, omissão de socorro e maus tratos. Carlão e Blink. Beleza, André. Agora 6h53, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Ok, agora nós vamos conferir o que? Tempo e temperatura para hoje. Com você, Cíntia Blink. Previsão do tempo. Para a noite desta segunda-feira é de tempo aberto e sem chuva, com a temperatura variando entre 26 e 30 graus. Mix. Continuamos com Cíntia Blink, só que agora nós vamos para os bastidores da política amazonense. Eba! Blink! A Justiça decidiu que o Tribunal de Contas realize amanhã a eleição para a escolha dos novos dirigentes. Foi mais uma derrota do atual presidente, o Érico Desteu. Configura isso? Esse TCE esse ano tá uma novela, né? Essa história aí da eleição. Eu tenho falado disso aqui, quem acompanha, quem me conhece sabe, quem tá vendo a gente tá sabendo como é que tá o clima por lá. E é realmente isso. O Érico Desteu, atual presidente do TCE, foi surpreendido aí com uma nova lei, né? Quando ele foi viajar, voltou, já tinha essa lei, tirando ele da possibilidade de assumir a escola de contas de forma automática. Agora ele vai participar, como todos os outros, da eleição. E, ao que tudo indica, por todo o movimento, Yara Lins será a próxima presidente, como a gente já tem adiantado para você que está nos ouvindo. Existia a possibilidade de não ter a eleição amanhã. Por quê? Porque na última sessão, o conselheiro Érico Desterro não anunciou a eleição. E aí os outros ficaram assim, vai ter, não vai ter, tá na lei, mas ele não anunciou, precisava anunciar, não precisava. Por via das dúvidas, eles entraram com o mandado de segurança. E por eles eu tô falando aqui dos conselheiros Yara Lins, Josué Neto, Júlio Pinheiro e Fabian Barbosa. Isso aqui faz com que, sim, amanhã terá a eleição e provavelmente sim, Yara será a próxima presidente, assim como o Fabian Barbosa o vice, Josué Neto corregedor, Júlio Pinheiro assume a escola de contas e Mário de Mello a ouvidoria. Carlão. Olha só, Cíntia, os nossos políticos continuam alheios aos problemas da cidade e do estado, infelizmente, né? Na Câmara foi criada aí a Semana do Brincar. Exatamente. Isso. A gente estava falando de Manaus, tá? Manaus que a gente falou aqui desde o começo do programa e há muito tempo. A Manaus que eu conheço, que Carlão conhece, que você tá ouvindo e também acompanha, é uma cidade de muito calor, que está enfrentando estiagem, que está enfrentando uma série de problemas climáticos. E antes desses problemas, a gente já tinha problemas, mas para os vereadores de Manaus, para os deputados do Amazonas, eu não sei bem em que lugar eles estão vivendo. Porque, os vereadores estão criando... Nárnia, teve um período que um ex-deputado falava em Nárnia, viu? Hoje, conselheiro do Tribunal de Contas. Mas a gente está falando de aprovar projeto para criar o Dia do Brincar. Isso é brincar com dinheiro público, né? Eu não sei bem qual é essa brincadeira. Com a paciência do eleitor. Sim, eu não sei, a gente não tá brincando, né? Só eles estão brincando. Aí, isso foram os vereadores de Manaus. A gente vai olhar para a Assembleia, o que eles fizeram hoje. Eu vou te dar alguma opção. Tem a ver com o título, Carlão. Tá. Entregaram um novo título de cidadão do Amazonas. Ficou difícil de prever, né? Porque é só o que eles fazem, criação de título. Dessa vez, o novo amazonense é o Siqueira Júnior.
Que não é culpa do Siqueira ele ganhar o título, tá? Nenhuma pessoa pediu, que ganha honraria tem culpa. Mas o fato de a grande preocupação dos parlamentares parecer ser essa, aí é bem complicado. Carlão. Brinca, depois de ser preso pela Polícia Federal, o prefeito de Rio Preto da Eva, Anderson Souza, foi para ajudar a asfaltar as ruas. Como é que é isso? Foi pra rua ajudar a asfaltar. Ele se emocionou? Eu vou te falar que a prisão transforma as pessoas, não é isso? Não é pra isso que ela serve? Pra fazer a pessoa voltar melhor? Acorda pra Jesus. Gente, mas deu muito certo. Tanto pro Simão Peixoto quanto agora pro Anderson Souza, né? Lá de Rio Preto. Ele foi visto colocando a mão na massa. Ele tava aí na obra de recuperação da orla do município e também de construção de fossas. Ele apareceu ao lado do governador sexta-feira, agora ele aparece trabalhando. Eu acho que a PF tem que trabalhar mais, que tá funcionando, viu? Beleza. Era o que eu tinha pra hoje. Valeu, vamos falar. Vamos continuar falando que eu tô aqui mesmo? Sim. Mix. 18 horas. Esporte. Hoje especial esporte com Nathalie Moraes. E aí, Nathalie, quais são as boas do esporte? Carlão, esse domingo foi um domingo histórico para o Amazonas Futebol Clubes, porque a Onça Pintada venceu de virada o Paysandu por 2-1 em Belém, calando aí mais de 50 mil torcedores do Papão que lotaram aí o estádio do Mangueirão neste domingo. Os gols foram marcados pelo artilheiro Sassá e Igor Bolt, um resultado totalmente inesperado. Agora o Amazonas joga no sábado aqui às 5 da tarde na Arena da Amazônia contra o já desclassificado Botafogo da Paraíba. Basta um empate para o Amazonas conseguir o acesso para a Série B, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O Amazonas, que foi fundado ainda no ano de 2019, chegar à segunda divisão do futebol brasileiro em 2024 é um feito surpreendente, Carlão, fantástico, que está chamando aí a atenção de todo o Brasil. E a expectativa é que a Arena da Amazônia fique completamente lotada, viu, nesse próximo sábado. Olá. Com cerca de 40 mil torcedores que devem torcer aí pelo nosso Amazonas. Os ingressos para essa partida já estão sendo vendidos, viu? No site ingressosdevantagens.com.br a R$25 a meia e R$50 a inteira. E pela Série A, Carlão, o Bragantino venceu o Palmeiras e assumiu a vice-liderança do Brasileirão com 45 pontos. O líder Botafogo joga hoje contra o Goiás e hoje pode voltar aí a ampliar a vantagem. O Vasco foi goleado pelo Santos num jogo marcado por uma grande confusão. Blink e Carlão. Beleza, Nathalie. Mix. E seguimos agora para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. As notícias sobre o tempo e o clima na região não são nada boas. Os rios continuam baixando, usinas de energia hidrelétrica estão parando por falta de água. Manaus bateu o recorde histórico de calor no domingo. Os cientistas dizem que a região está sofrendo as consequências do fenômeno El Niño, agravado pelo aquecimento global. E todos os esforços devem ser direcionados nesse momento para diminuir o sofrimento da população. Isso porque a previsão da meteorologia é de que a situação deve perdurar além do tempo normal e deve se estender até o final desse ano, no início do próximo. Ou seja, a situação tende a piorar e as estratégias para diminuir seus efeitos devem ser colocadas em prática imediatamente. 18 horas. 7-1, Cíntia, boa noite. Até amanhã. Boa noite, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.